Bom dia, rotina real. Sabadão, 9 da manhã. Só quem quer de verdade vai assistir essa gravação. Quem quer o quê, né? Organizar as prioridades desta rotina muito doida, que é a rotina de uma mulher, né? Vivemos aqui o ano de 2024. As atribuições femininas estão aos tampos, não falta coisa para a gente fazer, na verdade está sobrando. Então, com o encontro de hoje, eu pretendo apresentar para vocês uma ferramenta muito importante, muito especial, porque ela é o resumo de muito tempo de estudo meu. Ela se chama Matriz Real de Prioridade. Eu chamei de real porque eu inseri nela uma coluna super importante, que é a coluna do prazer, porque essas matrizes são todas muito, muito boas enquanto ferramentas de gestão, mas elas consideram muito só a parte prática. Então, elas não olham para a pessoa que está executando como um ser humano. A ideia do Rotina Real é conseguir cada vez mais aproximar a nossa humanidade de uma produtividade compassiva e também que traga resultados, né? Então, o meu trabalho tem sido voltado nesse sentido para cada mulher que eu atendo, para cada realidade que eu encontro e conheço, conseguir organizar aquilo de maneira que faça sentido para você. Não tem problema se é uma matriz perfeita, com um nome importante, se ela não tiver utilidade para você, ela não tem validade nenhuma, a não ser como ferramenta teórica, né? Então, como vocês sabem, os nossos encontros de sábado, eles têm a finalidade de serem aulas práticas. Então, é de fato para a gente conseguir sair daqui já com o exercício feito, para você conseguir agir no seu dia a dia de acordo com essa ferramenta que eu vou apresentar para vocês, tá bom? Eu acho que todo mundo aqui me conhece, mas só para quem não conhece ainda, eu sou Ana Marchini, eu sou criadora do programa Rotina Real. E eu sou uma grande defensora, acima de tudo, de rotinas que vão além do comum, além da obrigação. Elas podem ser práticas, estratégicas, mas o mais importante é que sejam rotinas deliciosas de serem vividas, porque a nossa rotina é o passo a passo, é o dia a dia daquilo que a gente vai fazer e vai se tornar nossa vida, né? A vida é a soma dos dias, das rotinas que a gente está vivendo. Então, por isso, eu quero profundamente tornar a vida de vocês melhores, mais bem vividas, tá bom? Antes da gente começar, vocês sabem que eu gosto de chamar para um aterramento, uma respiração, que é bom para mim, é bom para vocês. Eu não sei de que momento que vocês estão vindo aí, provavelmente sábado de manhã tá tudo um pouco mais calmo, mas também tem gente aqui que está assistindo essa aula gravada. Então, para a gente conseguir acalmar a mente, vou convidar vocês a se sentarem numa cadeira confortável, se possível, colocar os pés no chão, coluna ereta. E vamos então fazer algumas respirações profundas, intencionando que no encontro de hoje exista compreensão, clareza, que cada uma de vocês consiga encontrar a resposta que precisa nessa rotina tantas vezes atribulada, tantas vezes cheia de tarefas, que vocês encontrem o propósito de cada uma delas, o prazer também de realizá-las. E que a partir do propósito, do prazer, vocês encontram quais de fato são aquelas atividades que vocês querem manter, aquelas que vocês querem tirar, para viver uma vida mais intencional, uma vida mais completa. Que hoje seja a construção do seu futuro, de tudo aquilo que você deseja e merece viver. E assim é. Então vamos lá? Ó, antes de apresentar para vocês, no encontro de hoje, o que é a matriz real de prioridade, eu vou contar um pouquinho do meu caminho para chegar até esse formato, tá bom? Então, tem 6 anos que eu trabalho basicamente com os conceitos e fundamentos do Ayurveda, que é uma ciência milenar, tem mais de 5.000 anos, e vai usar principalmente os ritmos da natureza para conseguirem organizar a nossa vida, o nosso dia a dia e a nossa
rotina, né? Então, eu comecei atendendo como terapeuta ayurvédica, aí meu público sempre foi majoritariamente feminino, embora naquele tempo eu ainda não fizesse a seleção. Hoje, no Rotina Real, só entram mulheres, eu preferi me especializar nesse público que eu amo tanto, que eu faço parte, e que eu me sinto de alguma forma também a persona, né, a pessoa transformada, porque a minha vida nem sempre foi, e eu digo até que recentemente que ela passou a ser essa rotina mais leve, mais organizada, em que todas as coisas fazem sentido dentro do que eu desejo para minha vida, para o meu futuro. Porque durante muito tempo eu só saía fazendo as coisas. Eu sempre tive uma lista de tarefas extensa, mesmo antes de ter casada, antes de ter filho. Eu trabalhava dentro de um contexto que era o contexto de agência, então atendia muitos clientes simultaneamente e tinha muita coisa para fazer. Então, isso era uma coisa que eu tive que aprender a me organizar, eu tive que aprender a organizar como seria a minha tarefa e a minha rotina. Então, é uma caminhada longa, é uma caminhada aí de uma vida inteira, e que quando eu passei a atender, a própria história de vocês, o próprio desafio de vocês foi me ajudando também a compreender, quais eram os desafios reais do dia a dia. Porque uma lista de tarefas, geralmente, ela vai considerar, de repente, ações macro. Mas e a minúcia? Quem estava aqui na aula passada, a gente até falou sobre isso, a Gil trouxe esse ponto que, para a gente, por exemplo, ainda que a gente tenha ajuda, que tem alguém na sua casa que te ajude com a limpeza uma vez na semana. Para que tudo esteja ali organizado, para essa pessoa conseguir te ajudar, você tem que pensar se tem todos os produtos de limpeza, se você tem todos os panos tão limpos, se a roupa da pessoa que vai passar já está lavada. Então, mesmo dentro de um contexto de ajuda, muitas e muitas vezes a gente ainda tem uma sobrecarga mental de pré-organização, de organizar esses pré-requisitos que acabam não sendo consideradas, às vezes, nessa lista de tarefas que muitas pessoas vão trazer, de ordem prática e macro. Então, quem não viu, inclusive, a primeira aula, é muito interessante de ver. Se não tem o link aí, depois me manda uma mensagem, eu mando para vocês. Mas hoje a gente vai olhar o seguinte: vocês lembram que vocês pegaram, listaram todas as tarefas que vocês precisam fazer no dia a dia, depois organizaram elas em blocos de tempos e aí colocaram dia e hora certa para execução, beleza? Tá bom. Mas pode ser que tenha acontecido uma segunda coisa, que é justamente ter sobrado tarefa dentro da agenda de vocês. E aí é que o negócio aperta. Porque nem sempre a gente vai conseguir fazer com que as atividades caibam dentro daquele tempo, dentro da semana, dentro do dia, e aí a sensação de insuficiência pode bater forte. Eu costumo observar muito isso dentro do Rotina Real, quando eu vejo as mulheres assim se esforçando, tem muita atividade para fazer, de fato consegue fazer 95% daquela lista de tarefas que é muito extensa, algumas vezes até não olhando para as suas próprias necessidades pessoais, mas chega ao final do dia com uma sensação de, putz, não rolou, não foi suficiente. Então, essa matriz é mais uma ferramenta para a gente, de maneira não que vocês se sintam mais sobrecarregadas e nem mais engessadas, mas que vocês consigam organizar essas tarefas, principalmente aquelas que não couberam, seja por extensão ou por vontade ou por incapacidade de fazer caber, porque às vezes falta recurso físico, financeiro, enfim, alguma coisa nesse sentido para a gente conseguir fazer aquela tarefa caber. Então, essa ferramenta veio nesse sentido para conseguir organizar. Antes de chegar nesse modelo, vou contar um pouquinho dos bastidores para vocês. Eu comecei a estudar junto com a Ayurveda, uns 6 anos atrás, comecei a estudar também produtividade. E quando eu fui estudar produtividade, eu fiquei meio, vou usar uma palavra aqui, fiquei meio de bode com o negócio de, putz, a gente tem que ser produtiva, porque eu me sinto produtiva na minha rotina, acho que vocês também se sentem produtivas na rotina de vocês. Mas era um negócio, assim, que praticamente queria transformar a nossa vida, a nossa rotina em rotina de robô. Então, sempre desconsiderando que você quer, por exemplo, passar um tempo relaxando,
passar um tempo olhando para sua família, passar um tempo conversando com as pessoas. As matrizes de prioridade, as matrizes de produtividade, elas são sempre muito voltadas para execução, 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 e eu não quero considerar que a gente vai ser máquinas executoras de coisas, de maneira nenhuma. Muito pelo contrário, eu quero trazer cada vez mais a experiência humana para o dia a dia de vocês. Porque eu sei que muitas mulheres, muitas de vocês, acabam conseguindo organizar muito bem a lista de tarefas, conseguem muito bem organizar um checklist, um to-do list, assim, e é gostoso, né? A gente pegar, se propor a fazer tal atividade e conseguir fazer e chegar lá e dar o check. Nossa, isso é uma delícia, né? Uma alegria sem fim. Mas não pode ser desconsiderado que tem alguém por trás dessa tarefa, né? E como esse alguém está se sentindo hoje? Está bem disposta? Está no primeiro dia do ciclo menstrual? Aconteceu alguma coisa de ordem emocional na família, no trabalho? A gente não pode considerar que a nossa rotina, que a nossa capacidade de execução, ela é linear. Isso não pode ser levado em consideração, porque ele não é. Cada dia você vai acordar de um jeito, cada dia você vai ter uma lista de que vai concatenar algumas tarefas. Então, conseguir olhar para si antes do que deve ser feito é fundamental. Por isso que eu falo assim: protejam os primeiros minutos da manhã, né? A hora que acorda e faz o check-in, que nem a gente fez aqui agora no encontro. Chegou, respira, se observa, entende como você tá, antes de sair fazendo, antes de sair listando, antes de sair executando. É fundamental que a gente tenha esse tempo de se auto-observar. Então, proteja a sua manhã, evita acordar e já pegar o celular, já se misturar, se embolar com emoções de outras pessoas. Evita que a sua emoção fique diretamente envolvida com aquilo que você faz. Eu, um tempo atrás, eu estava um pouco desconectada da minha rotina, estava bem ansiosa, assim, com os acontecimentos e tal, e o meu despertador acaba que é o meu celular. Hoje não mais, hoje eu tenho um outro despertadorzinho digital aqui. Eu deixo o celular distante da minha cama. Mas eu acordava, desligava o despertador e já entrava direto no Instagram. Um vício, assim. Aliás, o Instagram, para mim, ele é um desafio ainda hoje, porque às vezes eu pego meu celular, eu vou fazer alguma coisa, sei lá, mandar uma mensagem ou olhar alguma coisa na agenda e meu dedo, meu cérebro vai direto para o Instagram e aí eu vou fazer uma coisa e de repente, a hora que eu vejo, eu tô no feed, respondendo direct, ou vendo alguma coisa de postagem. Então, a gente precisa saber quem são os sabotadores, quem são os nossos desviadores de atenção no dia a dia, porque toda hora isso vai acontecer da gente estar orientada para executar uma tarefa e aí a gente se perder no meio de alguma coisa. Então, de manhã, principalmente, evita pegar no celular, evita entrar no Instagram, vira e mexe. Outra coisa que eu faço aqui, vou deixar até uma recomendação para vocês. Eu mudo onde fica o meu ícone do Instagram. Então, eu coloco ele em outra pasta, eu coloco ele em outra página dos aplicativos, eu fico mudando para o meu cérebro não fazer o caminho. Pelo menos uma vez na semana eu mudo ele de lugar. Porque desse jeito, eu sei que eu vou evitar de ir para aquele caminho que o meu cérebro quer. Porque o cérebro, na verdade, ele vai buscar sempre atalhos para não ter desperdício de energia. Então, quanto mais você consegue organizar uma rotina, não que ela fique automática, no sentido de você se desligar dela, mas que você comece a ter clareza sobre esse passo a passo, menos energia você vai desperdiçar pensando o que você vai fazer. Então, eu dou um exemplo assim. Uma coisa que muitas mulheres têm dificuldade, a parte da refeição da família, né? Pensar todos os dias. Minha mãe falava isso muito para mim. O que que vocês querem almoçar? A parte mais chata de cozinhar, de preparar a refeição, muitas vezes é pensar o que vai ser a refeição, que vai ser o alimento da família, né? Então, se você pega uma parte, sei lá, do seu final de semana, no domingo a gente faz aqui em casa, e pensa rapidinho quais vão ser as refeições da semana, você vai evitar de chegar lá segunda-feira, 11h30 da manhã, que você já tem um monte de coisa que você trabalhou, às vezes você está no meio de uma reunião, vai ter que levar a criança para a escola, enfim, cada pessoa vai ter sua rotina. Aqui eu estou dando o exemplo da minha própria. Se eu chegar às 11 horas da manhã, que é a mesma hora que a Nina vai para o banho, pensar qual vai ser o almoço, provavelmente ela vai comer uma refeição
que não é interessante. Vai comer alguma coisa que está ali meio pronta, às vezes vai ser alguma coisa rápida, às vezes não vai ter um legume, uma verdura. Então, eu gosto de falar, quando a gente não está sob a pressão daquele acontecimento, então, num domingo, depois que eu almocei, pensar o cardápio da semana, pô, é fácil, fácil. Então, é nesse sentido que eu quero conseguir, colocar as rotinas que inevitavelmente a gente vai ter que fazer ao longo da semana, para o momento ideal, de qual hora você vai colocar, vai fazer esse planejamento. E sob pressão, a gente gasta menos tempo, menos energia, é menos estressante, e é isso que eu faço para cada mulher individualmente dentro do Rotina Real, e que a gente pode fazer agora numa escala bem menor, porque eu falei que a gente vai fazer aqui 1 hora, em 1 hora esse exercício, a aula inteira vai ter 1 hora, então eu vou querer fazer isso hoje com vocês, nessa matriz real de prioridade. Eu quero dar as boas-vindas agora, eu deixei mudo aqui o microfone de vocês, mas, gente, olha, bom dia, viu? Andressa, Fernanda, Mai, Michele, vocês fiquem à vontade aqui, a hora que vocês estiverem participando, fazendo o exercício mesmo, porque a ideia é a gente conseguir fazer juntas, para abrir microfone, abrir câmera, a gente está em casa aqui, tá? Esse conteúdo ele é disponibilizado depois só para as pessoas que demonstraram interesse, então não vai ser um negócio que eu vou ficar colocando em grandes canais, assim, vai para o meu YouTube, mas não é um canal que eu divulgo muito, vai para quem pediu o link da aula gravada depois, para quem não pôde estar aqui hoje presencialmente porque tinha compromisso no sábado, pedal, tinha reunião da escola da criança, ia pedalar, já tinha compromisso. Então, tem bastante gente inscrita na aula de hoje, mas vai ficar aqui, tá? Então, é um ambiente bem seguro. A maioria das mulheres aqui eu já conheço, já me conhecem. Então, fiquem super à vontade para participar ativamente. É muito importante para mim escutar vocês, tá? Vamos começar então? Vocês têm aí lápis, papel, caneta, enfim, o que vocês tiverem aí, tá? Então, basicamente, o que que a gente vai fazer? Sempre partiremos sempre partiremos da lista de tarefas mesmo. Esse é o lugar principal para conseguir olhar o que precisa ser feito. Não tem muito como fugir disso, né? Porque o que eu vejo é que tem muita gente que acaba trabalhando, vai fazer a lista de tarefas, na verdade, vai começar o dia, a execução do dia, meio no freestyle, assim. Então, as tarefas primeiro estão todas na sua cabeça e você começa a fazer dentro da sua cabeça, tem uma organização perfeita, e isso é uma coisa muito legal. Eu vejo que nós mulheres somos muito boas, assim, logisticamente. Eu acho que também somos boas e é treino, né? Logisticamente, para conseguir organizar tudo isso. Então, muitas vezes as tarefas ficam o quê? Aqui na nossa cabeça. E aí, tem 2 pontos. O primeiro é, se acontecer alguma atividade, se chegar alguma coisa mais urgente, muitas vezes a gente não vai conseguir reordenar isso dentro. Então, a gente já vai fazer logo o urgente e deixa tudo que estava aqui na nossa cabeça para depois. E a segunda coisa que acontece também é que, não estando escrito, muitas vezes a gente não tem oportunidade de compartilhar com alguém, seja a pessoa da sua família, seja uma pessoa do seu trabalho, acaba ficando tudo muito na sua cabeça, e isso também às vezes pode ser fonte de sobrecarga. Então, quando a gente lista essas atividades, coloca essas atividades no papel, é o primeiro passo para você mandar para essas pessoas o que precisa ser feito, né? Aí você já consegue compartilhar um pouco, consegue delegar as atividades e também ter clareza. Então, você vai ter ali o tempo todo muito claro qual é a ordem das atividades que você vai fazer e quais delas são prioritárias dentro da sua rotina. Nesse primeiro momento, a gente não vai falar sobre prioridade. Eu vou deixar aqui para vocês 5 minutinhos para vocês listarem as atividades que vocês têm para fazer hoje no seu dia, hoje ou amanhã ou essa semana. Vocês podem listar, não precisa ainda pensar em ordem, tá bom? Quem já veio do exercício da semana passada já vai ter isso um pouco mais organizado. Mas quem não veio, e tem gente aqui que não fez a aula da semana passada, pode fazer simplesmente uma lista das tarefas, tá bom? Eu vou dar então 5 minutinhos para vocês, são 9h21 agora, às 9h26 a gente volta, tá? Vou colocar uma musiquinha aqui pra gente. Ver se vocês estão escutando aí.
Qualquer dúvida, tá? Vocês voltam aqui para mim. Pronto. Conseguiram fazer? Tá bom. Se alguém quiser falar, tá? Vocês fiquem super à vontade aí de compartilhar qual foi a experiência de vocês ao listar as tarefas mais importantes aí da rotina, viu? Porque é bastante coisa mesmo, que deve ser feita. Eu lembro na semana passada
as mulheres falavam assim, ai, fiquei um pouco desesperada ao colocar tudo no papel, a quantidade de coisas que eu tenho para fazer. Tem coisa que eu nem tava no meu radar e eu coloquei aqui. Mas é isso, eu acho que a primeira coisa a gente precisa ser realista, né? Precisamos ser realistas com aquilo que deve ser feito. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para mostrar essa daqui que é a matriz de Eisenhower, que ela é uma ferramenta super, super usada também aqui na programação de tarefas. Tá aqui, ó. Essa é a matriz de Eisenhower. Vocês vão ver que ela é uma matriz que às vezes ela pode ser um pouquinho confusa para ser feita, tá? Mas ela é simples, depois que você pega o jeito, tá? Basicamente, você vai pegar essas tarefas que você listou, e aí elas podem fazer parte de um desses quatro quadrantes. Por quê? Quando você faz essa matriz de Eisenhower, você vai conseguir saber o que você precisa fazer agora, aquilo que precisa ser programado, o que pode ser delegado e aquilo que pode ser eliminado, tá bom? Então, é basicamente o seguinte: você vai identificar coisas que são importantes e urgentes, tá? Se a tarefa é importante e é urgente também, ela entra para esse quadrante de fazer agora. Você precisa fazer e precisa ser agora, porque ela é importante e ela é urgente, tá bom? Se ela é importante, mas não é urgente, você pode programar. Então você coloca lá, então eu vou fazer isso daqui na terça-feira às 2 da tarde, ou vou fazer isso daqui hoje à noite, tá bom? Ela precisa ser feita por você, ela é importante, mas não precisa ser feita agora. Então você vai colocar na sua agenda aí para conseguir programar. Se não é urgente, mas ela é importante, veja dentro dos seus recursos humanos aí, que vai desde o marido, a pessoa que te ajuda na sua casa, a alguém da sua família, irmã, mãe, pai, é, ou alguém no seu trabalho também, um assistente, um colega, um par no trabalho, você pode delegar, porque ela não precisa necessariamente ser feita por você, mas ela é uma atividade urgente. Então aí você fala para a pessoa, você pode, sei lá, esses dias mesmo eu precisava pegar um documento em São Paulo. A minha programação de ir para São Paulo era daqui 15 dias. E eu precisava buscar esse documento com urgência. Aí falei com quem? Meu papaizinho maravilhoso. Falei, pai, se você estiver passando ali pela região do Paraíso, você pode pegar para mim? Ele foi, e na mesma tarde, ele tinha alguma coisa ali perto, ele já conseguiu pegar. Se fosse eu, se eu achasse, né, que eu mesma precisaria buscar, eu só teria esse documento dali 15 dias. Quando foi na tarde da quarta-feira, meu pai já tinha me mandado uma foto e eu só precisava de um print, né, de uma foto do documento para conseguir dar andamento ao meu processo. Então, ele era urgente, mas não era importante. Eu deleguei, o meu pai fez isso de uma forma muito amorosa para mim. Agora, se a tarefa não é urgente e a tarefa não é importante, você pode simplesmente eliminar. E aí, vocês vão ver, a hora que vocês estiverem organizando aqui dentro dessa matriz de Eisenhower, quanta coisa a gente coloca no nosso dia a dia que está aqui nesse quarto quadrante, que não é urgente, não é importante, é, mas tem coisas aqui que não são urgentes e não são importantes, mas a gente vai ter um nível de felicidade. Por exemplo, sei lá, trocar a roupa de cama da casa. Isso eu faço de tempos em tempos. Não é uma coisa assim super importante, porque eu tenho lençol, tá tudo bem aqui, e não é nem importante, não é urgente. Ele pode ser eliminado, mas ele pode ser transferido para um outro tempo, e aí ali daqui 2, 3 meses vai bater lá no meu calendário e vai falar, ó, tá na hora de olhar a sua roupa de cama, sem se tornar urgente, porque não tem nenhum lençol furado ainda, sem se tornar uma coisa muito importante, mas aí eu vou ter tempo de ir pesquisar, ver o melhor preço, de repente passar numa loja para ver textura, etc e tal, tá bom? Então, esta é a matriz de Eisenhower, mas não foi sobre ela que eu vim falar hoje, tá? Eu só vim querer trazer mesmo porque ela é uma matriz muito considerada quando a gente vai falar sobre priorização de tarefas, e ela fez parte há algum tempo do meu conteúdo e do meu trabalho.
mas não é sobre ela que a gente vai falar hoje, tá bom? A gente vai falar agora sobre a matriz real de priorização, de prioridade, que é a ferramenta que a gente vai fazer, tá? Então, o que eu vou falar para vocês aqui é para vocês organizarem a tarefa desta forma, como eu coloquei aqui, tá bom? Ó, vocês estão vendo? Eu já fiz um pré-desenho aqui para vocês darem uma olhadinha de como ela vai ficar, tá? Vocês podem fazer ela no papel, a Cleia vai querer fazer no Excel, né, Cleia? Enfim, pode ficar a critério de vocês como que vai ser essa matriz. Mas ela é o seguinte: nessa primeira coluna, vocês vão listar as tarefas, tá bom? E aí vocês podem colocar as tarefas que vocês estão com mais dificuldade de conseguir organizar aí no dia a dia de vocês. Não precisa ser tudo que vai entrar aqui na matriz, é só aquilo de fato que tá um pouco mais difícil de se encaixar no dia a dia. Aqui eu coloquei três coisas da minha rotina real, né? Então, eu coloquei preparar uma apresentação de trabalho. Vocês sabem que quando uma mulher entra aqui no programa, eu sempre faço o plano, né? O plano de tarefas, de atividades, como que vai ser a rotina dela dentro dos próximos 3 meses. É muito importante que eu faça isso, porque ela vai servir como mapa mesmo, né? Mapa de evolução dentro do programa. E é muito, ela é urgente e é importante, porque é um dos principais, é um dos primeiros materiais que eu entrego para a mulher quando ela começa dentro do programa Rotina Real. Então, de tudo que eu vou fazer no meu dia a dia, de tudo que eu vou fazer dentro do meu trabalho, sempre que há um plano a ser feito, esta é a minha prioridade número um. Entra antes do trabalho de redes sociais, de divulgação, de captação de novos clientes, de reunião um a um, de reunião de fornecedores, de reunião de novos projetos. Sempre eu priorizo a entrega para aquela mulher que, né, confiou no meu trabalho. Então, ela, para mim, é a tarefa mais importante de todas. Eu vou já depois colocar aqui é, dentro das outras colunas, tá bom? Atividade física, que é uma coisa da minha vida pessoal, e organizar a casa também, que está aqui relacionada a não só a minha vida pessoal, mas também a vida dos meus familiares, tá bom? Então, vocês vão colocar na primeira coluna as tarefas, depois a gente vai pensar juntas o impacto, aí a coluna boa, que é a coluna do prazer, e a facilidade na execução dessa tarefa, tá bom? Então, eu vou dar agora mais 5 minutinhos para vocês. Antes, eu só quero aqui explicar um pouquinho como que vai funcionar a questão de cada uma dessas colunas, tá bom? Vocês, quando vocês colocarem essas três coluninhas aí, depois a gente vai atribuir uma nota de 0 a 10 a cada uma delas. Não vai ser agora, depois eu volto aqui para explicar para vocês. Nesse primeiro momento é só vocês separarem. Eu acho que vocês podem separar assim umas de 5 a 10 tarefas, dessas que vocês já pré-listaram aí, nessa primeira coluna, e já deixa mais 3 colunas para depois a gente fazer, na verdade, 4, né? Impacto, prazer, facilidade na execução, e a quarta, que é onde a gente vai somar todas essas tarefas, tá bom? Eu vou dar mais 5 minutinhos para vocês agora escolherem essas de 5 a 10 tarefas que vocês vão listar, e aí a gente já volta para colocar, atribuir uma pontuação a cada uma delas, tá bom? São 9h35 agora, tá valendo. Vou aproveitar para fazer a minha aqui com vocês também, tá?
Achei que aquela música estava muito tensa. Já, tensão já basta a nossa lista de tarefas, né? Pelo amor. Bom, tô vendo aqui que vocês já terminaram, mandaram mensagem aqui de que terminaram. Então, é o seguinte, vamos lá, tá? Vocês pegaram, fizeram a lista de tarefas, todas as tarefas que vocês têm no dia. Dessa lista, vocês separaram uma lista menor, que são as atividades que vocês estão com mais dificuldade de conseguir organizar aí no dia a dia de vocês, né? Tá bom. Então, agora, a gente vai atribuir notas de 0 a 10 para cada uma dessas colunas. Vou compartilhar de novo a minha tela aqui com vocês. Estão vendo aí? Beleza. Ó, então eu coloquei aqui, vou trazer o meu exemplo de novo, tá? Preparar uma apresentação de trabalho, fazer atividade física e organizar a casa, tá? Então, aqui, o impacto dessa tarefa, preparar a apresentação de trabalho, é 10. Como eu disse para vocês, ela é o primeiro material que eu envio para a mulher quando ela entra aqui no programa Rotina Real. É o mapa que vai orientar os próximos 3 meses, então o impacto é 10. O prazer também é 10. Gente, eu amo fazer isso. Não é porque eu tô com vocês aqui, não, mas eu amo porque é pensar de fato como que vai ser o desenvolvimento, como ela tá aqui nesse lugar, né? Nesse ponto A, de insatisfação, de insuficiência, de eu trabalho, 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 vivo cansada e sinto que não tô fazendo nada para mim, para chegar ao lugar de agora estou bem organizada, tô feliz com os meus relacionamentos, com os meus filhos, com o meu marido, com o meu trabalho, enfim, né? É sair desse ponto de insatisfação para chegar nesse lugar de satisfação mesmo. Então, eu tenho muito prazer em fazer isso. E a facilidade de execução é 4, porque como é um trabalho totalmente personalizado, eu tenho que estudar muitas vezes, eu tenho que olhar para aquela situação, as rotinas são, como são muito atrapalhadas, assim, no sentido de quantidade, de volume de tarefas mesmo, fazer tudo isso caber e não sobrecarregar essa mulher que já está sobrecarregada é um desafio enorme para mim. E toda vez é esse desafio, e eu amo, né, porque, como eu falei, é o meu trabalho, mas fazer tudo isso encaixar é um desafio enorme. Então, a facilidade de execução é 4, eu diria às vezes até que é um pouco maior, assim, eu diria 3, 2, dependendo. Por quê? Ela já chega aqui cansada, né? Vocês chegam aqui cansada, lotada de tarefa, com um monte de coisa de trabalho, um monte de coisa de casa para fazer, não consegue encontrar tempo para si no meio desse bololô todo. E aí eu vou falar, então, peraí, faz aqui mais uma coisa, vem aqui fazer mais uma matriz de priorização. Vai rir da minha cara, né? Vai falar, minha filha. Eu mal consigo respirar, você vai me sentar aqui para fazer um Excel, fazer uma planilha de soma de coisa. Então, o meu trabalho é facilitar essa rotina que já está extremamente comprometida, e daí sim fazer, no final das contas, você ganhar tempo. O que que eu devolvo dentro do Rotina Real é tempo. Eu vou fazer você conseguir respirar, vou fazer você voltar a sentir prazer nas suas atividades, vou fazer você conseguir passar um tempo com a sua família sem pensar a próxima coisa que você tem que organizar, planejar e fazer e tal. Beleza? Tá bom. Então, tudo isso aqui somou 24. Atividade física é o impacto alto na minha saúde, é 8. O prazer, ele é baixo, porque eu não vou mentir para vocês, poderia dizer que sou uma pessoa que sinto prazer ao me exercitar. Não, não é segredo para ninguém, eu não gosto. Assim, eu preciso cuidar para falar, porque a gente fala, o cérebro escuta e aí vai criando mais armaduras, né, sobre isso. Mas assim, não é uma coisa que eu tenho prazer durante o fazer. Depois eu sinto prazer. Mas pra, tipo assim, levantar, colocar a roupa, ir até a academia, fazer o exercício. Durante o exercício eu xingo todo mundo. Eu faço com uma treinadora que chama Camilão, né? E ela é muito engraçada, assim, ela é bem boca suja, né? Então eu tenho muita raiva dela, assim. Ela fala assim: tá cansada, bebê? Fala, foda-se. Aí eu xingo ela no pensamento, às vezes eu xingo até na boca mesmo. Porque eu, assim,
E o treino dela é bem pesado, eu faço 3 vezes por semana, 1 hora cada vez que eu faço, mas ele é um treino bem na veia, assim, ele entrega tudo o que precisa. Eu nunca senti tanto resultado no meu corpo físico como com esse treino de 3 vezes por semana, mas o prazer realmente ele é muito baixo. A facilidade na execução é 5, porque como eu falei, é um treino muito puxado, muito pesado, e a soma desses 3 fatores, é 17. Organizar a casa. O impacto é 7, eu coloquei aqui. Por quê? Como eu trabalho de casa e o Guga trabalha de casa e a Nina passa só 4 horas do dia fora de casa na escola, quando a casa não está organizada, a gente começa a meio que se estranhar aqui, assim. Então, é uma casa pequena, já falei, né? É uma casa que é um sobradinho, assim, mas só tem 2 quartos. Eu e o Guga, a gente trabalha daqui. Então, quando começa a ficar muita coisa no meio, impacta diretamente a minha capacidade de pensar. Tipo, essa pessoa que você tem louça na pia, inclusive essa semana eu atendi uma mulher, ela falou: Meu, eu sento para trabalhar, o apartamento dela tem uma configuração de estúdio, né? E ela falou muitas vezes para mudar um pouco o ambiente no home office, ela senta na sala. Ela falou: Só que aí eu tenho que sentar de costas para a pia, porque se eu sentar de frente para a pia e ver que a cozinha tá meio bagunçada, eu não consigo me concentrar no trabalho. Fala aí, né? Quem concordar, respira. Então, o impacto da organização da casa, para mim, aqui é 7. O prazer é 6. É uma coisa que eu gosto, mas eu não gosto de fazer assim atribulada. E geralmente a gente tem que fazer atribulada porque é uma coisa que tem que fazer todos os dias. Eu contei para vocês na aula anterior que eu passei a parte de organização da casa para o período da noite. Então, eu já acordo com a minha casa organizada. Então, se eu tenho tempo para fazer, eu sou a pessoa que eu gosto de organizar a casa, assim. É um negócio que eu curto, tipo, organizar armário, organizar gaveta e tal. Mas essa organização de dia a dia, de recolher bagunça pela milésima vez, né? Quem gosta, pelo amor de Deus. Então eu coloquei aqui um prazer 6. E a facilidade na execução é 8, porque é uma coisa que, pelo menos aqui em casa, tudo tem o seu lugar. Eu poderia até aumentar um pouco a facilidade na execução. Porque todas as coisas elas têm um lugar muito pré-estabelecido. Então, eu pego uma xícara, eu sei onde essa xícara mora. Não é um negócio que eu fico assim, rodando igual uma barata tonta, porque tudo aqui tem o seu lugar, a sua casinha. Que eu falo, se eu fosse sei lá, um caderno, aonde eu moraria? Aí esse caderno já tem a casinha dele, e isso é uma coisa até que eu ensino a Nina, assim, ela é bem pequenininha, ela tem 3 anos e meio, e eu falo, cada coisa tem sua casa. E aí ela já começa a me ajudar por associação. Mamãe, onde que mora essa necessaire? Aí eu falo, se você fosse uma necessaire, onde você moraria? Ela fala, eu moraria no armarinho do banheiro. Ah, tá certo. Então, ela já vai organizando assim também. E é bom porque a gente tem a oportunidade de ensinar, né, para as nossas pessoas que moram com a gente, que nem sempre tiveram e foram educadas a modelar, né, essa organização da rotina, a serem educadas, né? É uma coisa que a gente está pegando esse conhecimento, você está pegando esse conhecimento para você, mas eu não quero e nem acho que deva ficar só para você. Você pode pegar esse conhecimento e compartilhar com as pessoas que estão ao seu redor, seja da sua família, seja do seu trabalho, porque eu falo, né, essa organização de rotina, ela é uma coisa tão do cerne da nossa vida, ela é tão importante, ela é tão fundamental, ela deveria estar dentro da nossa casa, dentro das nossas escolas, e elas não estão. Elas, é como se a rotina ela fosse construída ao acaso. E é por isso que chega ao ponto de várias pessoas serem adultas, conscientes, mas não saberem organizar sua rotina. Não conseguirem fazer, né, criar essa execução, essa ordem, esse passo a passo dentro do seu trabalho. Então, tem gente que fala assim para mim: Aninha, eu não tenho uma rotina. Cara, você tem uma rotina. Pode não ser a rotina que você gostaria, pode não ser a rotina dos seus sonhos, mas você tem uma rotina. O que você pode ter essa rotina, não estar satisfeito com ela, mas não estar satisfeita com ela, mas a partir de ferramentas, de planejamentos, você conseguir transformar essa rotina que está meio embolada hoje dentro de uma ordem, de uma organização. E é isso que eu faço, esse é o meu trabalho dentro do Rotina Real. Mas aqui nessas aulas práticas, que são completamente gratuitas, eu já estou entregando para vocês formas e ferramentas de vocês conseguirem fazer isso, tá bom? Então, é isso. Deu para entender como que eu atribuí essas notas? Eu trouxe os meus exemplos aqui, mas a ideia é que vocês façam para as tarefas de vocês também, tá? Deu para Então, entender. Eu queria falar que deu para entender. Nossa, tô com um negócio na boca. Deu para entender e foi maravilhoso. Muito obrigada, amiga, porque já deu uma luz aqui, sem, sabe, sem
quando você não. Eu tô aqui fazendo mentalmente, mas sabe quando já dá uma luz, já dá um caminho? Muito bom. Obrigada. Que bom, Mi, que bom, porque olha, isso é bom. A Mi falou aqui, e a Mi já participou comigo de vários processos, né? Ela participou da consulta um a um, lá, sei lá, a primeira consulta que eu acho que eu fiz com a Mi foi, sei lá, 2018. Xiaomi foi uma das minhas primeiras clientes. Primeiro, sei lá, Foi. né? Então você Uhum. fez consulta um a um, aí depois você fez consulta um a um 2.0, que daí eu já estava mais avançada dentro dos processos, já sabia como apresentar o plano ayurvédico. Fez grupo de estudos em 2022, e aqui no Rotina Real já está me dizendo que tem novidade ainda. Então, olha só, conforme eu vou avançando, se você já fez algum processo comigo e acha que já foi bom, a gente continua evoluindo. O meu compromisso diário aqui é evolução constante para mim mesma e poder oferecer isso também para vocês. Então, me fiquei muito feliz, viu, de saber que mesmo depois, assim, de 6 anos estando junto comigo, bem ativa dentro dos programas, você conseguiu aprender uma coisa nova hoje aqui. Fiquei muito feliz, viu? Mas ai, é que toda vez, né, eu aprendo alguma coisa nova com você. Gente, é verdade, toda vez. Então eu Ai, adorei. eu Obrigada. De nada. Depois, ó, quem tá assistindo gravado, vocês me mandam um feedback aqui também, tá bom? Eu quero muito saber de vocês, como que isso tá se organizando. Eu não tô conseguindo muito olhar o chat, porque como às vezes eu fico mudando da tela da onde eu espelho e a minha tela aqui, às vezes eu não consigo ver, tá? Mas estou muito feliz de saber aqui, ó, que a matriz é maravilhosa, deu luz, cada coisa tem sua casa. Aqui, ó, a Mai falou também que tá amando todas as dicas. Gente, que bom. Eu fico muito feliz. Esse é o meu servir, essa é a minha alegria de estar aqui com vocês, viu? Então, ó, eu vou dar mais 5 minutinhos. Acho que não precisa de cinco, para vocês atribuírem e somarem as notas, né? Já que a gente tem uma lista pequena aí de 3 a 8 atividades, atribuam as notas e somem, que eu vou contar o que que a gente vai fazer com esse resultado, tá bom? 3 minutinhos, são 9h49. Daqui 3 minutos a gente volta. Vou colocar uma música aqui feliz para a gente conseguir somar tudo isso. É a música da luz clareando aqui nossa vida, vai. Oi? Mandei aqui no chat para vocês, para a gente conseguir acompanhar a ordem agora, tá? Eu vou voltar aqui para minha telinha, vou compartilhar com vocês de novo.
Estão vendo aqui? Beleza. Então, ó, as minhas somas deram 24, 17 e 21, certo? Aqui no chat eu coloquei para vocês quais são as as medidas, né? A quantidade de pontos que a gente vai conseguir priorizar dentro dessa lista. Uma coisa que eu vou dizer para vocês é a seguinte: o grande diferencial desta matriz real de prioridade foi que eu coloquei aqui essa coluna do prazer. Geralmente, a gente vai sempre ver impacto, facilidade na execução, ou urgente, importante, e aí essa coluna do prazer, ela não é considerada dentro das matrizes de produtividade. Como eu disse, são muito cartesianas, só querem que a gente entregue igual robô mesmo. E eu gostei de colocar essa matriz do prazer aqui, porque ela faz toda a diferença na soma. Porque no final das contas, a gente vai conseguir ver aqui, e depois vocês podem até fazer um exercício de tirar essa do prazer. Ó, eu vou fazer aqui rapidinho. Ah, não vai dar para fazer porque tô compartilhando a tela. Mas assim, se a gente tirasse aqui, por exemplo, essa da primeira tarefa, e eu tirasse os 10 do prazer, essa tarefa ela ia acabar somando 14. A atividade física, se eu tirasse os 4 do prazer, ela ia acabar somando, me ajuda aqui, galera, 13. E esse daqui, se eu tirasse a coluna do prazer, ela ia virar 15. Então, a gente precisa considerar que essa coluna ela é uma coluna importante para conseguir orientar não só o que precisa ser feito de acordo com a urgência, mas para a gente estar mais próxima também daquilo que a gente quer fazer, que a gente gosta de fazer. Porque senão a gente fica só fazendo e fazendo e fazendo coisas que muitas vezes não dão prazer, não dão alegria no nosso dia a dia, só porque a gente tem que fazer e entregar alguma coisa que não é tão importante, tá bom? Então, é muito importante vocês considerarem essa coluna, porque ela vai trazer essa real noção sobre o que precisa ser feito. Eu vou parar de interromper aqui, e aí porque eu tô sem a legenda. Mas, ó, o que que a gente colocou aqui? Se a tarefa ela soma de 25 a 30, ela é prioridade alta, então a minha recomendação para vocês é que vocês comecem o quanto antes a fazê-las, tá bom? Se a sua soma deu de 20 a 24, a prioridade é média e você pode programar a realização em breve, igual eu falei lá daquela outra da matriz de Eisenhower. Prioridade média, você vai colocar um dia e um horário na sua agenda para conseguir executar. E se é menos de 20, você pode deixar para depois. Eu gosto mesmo que essas que você deixe para depois, você também marque dia e horário para elas serem feitas, tá bom? Porque senão fica de novo um monte de tarefa ao total acaso, beleza? Essa matriz aqui que eu chamei, batizei de matriz real de priorização, ela ela entrega, assim, para mim, coisas que são muito importantes, de vocês conseguirem ter, primeiro, uma clareza, uma organização dentro de um contexto de vida que muitas vezes é bastante complexa, e vocês conseguirem concatenar não só aquilo que precisa ser feito, mas aquilo também que, de novo, né, é orientado pelo desejo, pelo coração de vocês. Então, basicamente é isso. Hoje eu projetei pouco aqui. Eu vou mandar para vocês um resuminho desse exercício para vocês conseguirem fazer. Fica a aula gravada aqui também como um apoio. Eu queria muito saber quem assistir essa aula gravada depois, como foi fazer o exercício, como vocês saíram desse exercício depois, porque eu trouxe meu próprio exemplo. Eu vejo muito isso dentro do programa Rotina Real, mas quanto mais eu vejo vocês executando essas matrizes, quanto mais eu vejo vocês exercitando essa proposta, é aí que eu posso também aprender, né? É aí que eu posso compreender como vocês estão lidando com tudo isso, tá bom? Então, quem puder me dar o feedback, me mandar um direct, me responder por WhatsApp também, eu vou ficar super feliz, tá bom? Temos uma aula, olha só, 9h57 pontualmente, eu prometo e eu cumpro, viu? Oi, Mi! Consegui chegar para me estabelecer aqui para dar oi, para abrir a câmera. Obrigada. Ai, obrigada, viu? Foi boa a aula? Temos uma aula?
Temos uma aula entregue no tempo, com muita sabedoria, com muita coisa boa para processar, para Tá bom. realizar, né, na verdade. Muito bom. Depois você me conta, tá bom? Aí quando você for estiver fazendo sua agendinha da semana, planejando tudo, você manda a foto pra mim, você me conta como foi, tá bom? Eu fiquei muito feliz. Obrigada de você ter vindo, viu? Combinado, eu que fiquei. Obrigada pelo convite, maravilhoso. Obrigada. Obrigada, Mai, Fê, Andressa, todas as mulheres que estiveram aqui. Quem tá assistindo gravado, um super prazer. Muito obrigada, viu? Um beijo pra vocês. Bom sábado, bom fim de semana. A gente se vê na próxima. Obrigada.